Olá! Nesta aula nós vamos discutir os principais conceitos do processo epidêmico. Por processo epidêmico, nós podemos entender como conceitos que vão explicar a distribuição ou a propagação de uma doença. Esses conceitos são muito conhecidos e, na atualidade, se tornaram ainda mais evidentes tanto na mídia quanto no cotidiano das pessoas, uma vez que esses conceitos possibilitam entender como as doenças estão evoluindo ou expandindo em uma comunidade, ou, no caso atual, por diversos países no mundo. Existem 3 conceitos que nós precisamos discutir. O primeiro deles é o conceito de endemia. Por endemia, entendemos a ocorrência coletiva de uma determinada doença que mantém a sua incidência constante, permitindo algumas flutuações. Se você não lembra o conceito de incidência, é importante você retomar a aula de incidência e prevalência e sedimentar melhor este conhecimento antes de continuar. Vamos pegar como exemplo este gráfico. A linha verde representa a incidência média de uma determinada doença em seus limites mais altos, e a linha azul, a incidência de uma determinada doença em seus limites mais baixos. Essas duas medidas, superior e inferior, respectivamente verde e azul, foram determinadas ao longo do tempo, sendo uma média dos últimos meses, anos ou até de semanas. A linha vermelha representa a linha da endemia. Veja que mesmo ela variando ao longo do tempo, ela não ultrapassou a linha verde ou a linha azul, estando sempre neste intervalo. Isso quer dizer que a incidência da determinada doença não ultrapassou os limites esperados para aquele período. Outro conceito que nós vamos estudar, mas muito mais conhecido, é o conceito de epidemia. Por epidemia, entendemos a variação na incidência de uma determinada doença, que se caracteriza pela elevação progressivamente crescente, inesperada e descontrolada. Em outras palavras, podemos dizer que epidemia é a ocorrência descontrolada ou inesperada de uma doença, conhecida ou não. Retomando o gráfico que tínhamos avaliado para a endemia, nós vamos observar que, dessa vez, a linha de incidência caracterizada pela cor vermelha ultrapassou a linha verde em determinado momento. Isso quer dizer que a ocorrência daquela doença ultrapassou o limite esperado para aquele determinado período de tempo. O terceiro conceito do processo epidêmico é o conceito de pandemia. Se você não entendeu bem o conceito de epidemia, você também não vai entender este novo conceito. Uma vez que se entende como pandemia, uma epidemia que extrapola fronteiras nacionais ou regionais, ocorrendo em diversos países ou regiões simultaneamente. É importante entender que, para ser considerada uma pandemia, a doença não precisa estar acontecendo em todo o planeta, mas em diversos países ao mesmo tempo. Antigamente, nós considerávamos como pandemia quando um conjunto de países vizinhos estava desenvolvendo a doença. Contudo, com a globalização e a maior mobilidade terrestre, esses países não precisam ser necessariamente vizinhos para se considerar uma pandemia. Agora que entendemos que, para ser uma epidemia e uma pandemia, a elevação na taxa de incidência tem que acontecer de forma inesperada, é preciso entender que, no caso da endemia, também podem haver algumas elevações na taxa de incidência, mas essa elevação tem que ser esperada, ou seja, podem acontecer variações dentro dos limites historicamente definidos. Existem 2 tipos de variações que nós devemos conhecer: a variação sazonal e a variação cíclica. A variação sazonal acontece associada a algum fator climático ou social. Por exemplo, uma gripe que tem a sua elevação nos meses mais frios do ano, ou a dengue, que tem a sua elevação nos meses de outubro e fevereiro, período em que acontecem o maior número de chuvas e o aumento da temperatura, condições favoráveis à proliferação do Aedes aegypti. Já a variação cíclica não tem nenhuma vinculação a um fator climático, mas acontecem variações ao longo de muitos anos.
Essas variações cíclicas podem estar associadas à introdução de um novo tipo de vírus de uma determinada doença ou mesmo a alguma mudança social significativa. Por último, é importante entendermos o conceito de surto. Surto também é uma variação da epidemia, da mesma forma que a pandemia deriva de epidemia. A diferença é que o surto é uma ocorrência localizada e explosiva de uma determinada doença. Normalmente, epidemias começam com o surto de uma doença e se esparramam, podendo esparramar por diversos países e ser caracterizada como uma pandemia. Entretanto, um surto pode acontecer de maneira localizada e não se esparramar, como é o caso de surtos de disenteria em decorrência de alimentação estragada ofertada por uma cantina, restaurante ou mesmo escola. Assim como os conceitos de incidência e prevalência são frequentemente utilizados de forma incorreta, os conceitos do processo epidêmico também são frequentemente informados de maneira incorreta. Preste atenção para não cair nos mesmos erros. Bons estudos e até a próxima aula.